Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nutrição e Fé. Para quem não nos conhece, meu nome é Wellington Clemente. Por graça de Deus, eu sou cristão e também estudante de nutrição, tá? Queridos, nesse vídeo eu queria conversar com vocês um pouco sobre a vida cristã e as enfermidades. Ou seja, a vida cristã e os problemas de saúde. Eu já lhe pergunto, você conhece alguém que é cristão e tem algum problema de saúde? Provavelmente sim, né? Até porque nós vivemos uma época em que boa parte da população, das pessoas, tem problema de saúde, né? Ou seja, as pessoas estão doentes fisicamente, né? Espiritualmente e emocionalmente, tá? Então é difícil você encontrar alguém bem, tá? Até fisicamente mesmo falando, tá certo? Então eu queria pensar com vocês sobre a vida cristã e as enfermidades, tá? Eu já lhe pergunto, você é cristão? Você se considera cristã? Você faz parte de alguma igreja? Você tem o costume de ler a Bíblia? Você tem o costume de orar? Você acredita em Jesus? Você acredita naquilo que diz as Escrituras? Né? Você leva a sério aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Jesus fala? Né? São algumas perguntas que a gente deve responder para que a gente possa entender se nós realmente somos cristãos, se nós temos, se o nosso coração de fato está firmado nas verdades, nos fundamentos da fé cristã. É importante da gente pensar sobre isso, tá? Queridos, até que ponto as doenças, as enfermidades podem impactar a nossa vida espiritual? Até que ponto? Não sei se você já falou algo que eu já falei, né? Eu já falei em alguns momentos da minha vida, depois que eu me tornei cristão, eu já falei em alguns momentos que eu não me preocupava muito com saúde, que eu não me preocupava muito com o meu físico e sim mais com o meu espiritual. Só que no decorrer da minha vida de lá para cá, quando a minha saúde começou a ficar frágil, a ser fragilizada, né, em maior grau, eu comecei a ver que eu estava errado, né? Ou seja, eu comecei a ver que o nosso físico, o nosso corpo é tão importante quanto o espiritual, tá? É muito importante nós entendermos isso, tá? Então, até que ponto as doenças, né, as enfermidades podem impactar a nossa vida espiritual, né? Quantas não são as pessoas que deixam de servir a Deus na igreja? Quantas não são as pessoas que têm abandonado o campo missionário, né? Têm abandonado por conta das enfermidades, por conta das doenças, por conta da depressão, né? Por conta de outros problemas complexos, né? Ou seja, esse assunto para mim é muito importante, porque a gente vê muitos e muitos cristãos com problemas de saúde, no corpo, na mente, né, e etc. E muitas vezes, por falta de conhecimento, e as pessoas que estão ao seu redor também, dizem muitas vezes que é apenas falta de Deus, né, quando as pessoas falam coisas que não sabem, tá? Deixe-me dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que você está tendo um infarto, né? O infarto do miocárdio, é onde uma parte do seu coração está morrendo, né? Você, quando estiver tendo um infarto, você acha que você vai estar se sentindo bem para ir para a igreja? Você acha que você vai conseguir ir para a igreja normalmente? Logicamente que não. Vamos dar outro exemplo. Imagine que você está tendo um acidente vascular cerebral, que é um AVC, né? Alguma veia do seu cérebro se entope ou se rompe e você tem um AVC, um derrame, e isso vai alterar a sua
cognição, vai alterar o seu raciocínio, vai alterar a sua coordenação motora, vai afetar o seu corpo, tá? Você em uma situação como essa, você vai conseguir ler a Bíblia, você vai conseguir andar normalmente. Você já viu as pessoas que sofrem de AVC, né, que ficam com sequelas, né, ficam com marcas, né, e consequências do AVC. O que eu estou querendo dizer basicamente é o seguinte, queridos, que a vida, que a saúde física, ela interfere na espiritual, sim. E nós muitas vezes, por ignorância, rejeitamos isso, né? Esquecemos disso. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, na sua carta: Timóteo, toma não somente água, mas também um pouco de vinho, por conta das tuas constantes enfermidades, né? Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, né, aquele que viu Jesus, aquele que serviu a Jesus, ele orientou seu filho na fé, Timóteo, a cuidar da sua saúde, né? Mas nós parece que nós nos achamos muito espirituais e negligenciamos isso. Então nesse vídeo eu queria refletir com vocês e implorar a vocês, pedir a vocês que cuidem da sua saúde, tá? Se você tem diabetes, você é um cristão, tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem alguma doença autoimune, problemas intestinais, enxaqueca, intolerância alimentar e você é um cristão, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, tá? Porque você é importante no reino de Deus, você é importante na igreja, você é importante no serviço a Deus. É importante você cuidar da sua saúde, tá? Você não é de ferro, você é ser humano, você tem uma química do corpo, o seu corpo é pó. Você veio do pó e para o pó vai voltar, tá? Eu tenho 22 anos e desenvolvi problemas de saúde muito cedo, tá? E quando eu terminei o ensino médio, há 5 anos atrás, em 2017, eu tinha plena certeza que Deus tinha me chamado para ser um missionário, tá? Porém, no final mais ou menos de 2018, no final de 2018, eu comecei a apresentar vários sintomas em meu corpo de problemas de saúde. De lá para cá, comecei uma maratona incrível, uma maratona muito difícil de enfermidades, onde de lá para cá desenvolvi, ou melhor, percebi que já tinha, né, intolerâncias alimentares, percebi alergias, percebi doenças autoimunes, percebi uma série de coisas onde eu vi que minha saúde estava arrebentada e fragilizada, né? Infelizmente não foi possível fazer o que eu queria fazer, que era ser um missionário integral, que era me dedicar totalmente ao reino de Deus, né? E aí de lá para cá, um tempo depois, eu comecei a estudar e foi isso que me levou a estudar nutrição, tá? É por isso que o nome do nosso canal é Nutrição de Fé. Então eu apelo a cada um de vocês que cuidem da sua saúde, tá bom? Até porque a Bíblia nos diz que nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, tá? Então nós precisamos mudar algumas ideias que nós temos a respeito de saúde, de exercício físico e outras coisas, não para a gente idolatrar a saúde, não para a gente colocar isso acima de todas as outras coisas, não para a gente colocar isso acima de Deus na nossa vida, não. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde, sim. Nós somos seres humanos, queridos, nós somos um vapor, nós somos mortais, tá entendendo? Nós temos esperança em Cristo que nós vamos viver eternamente, mas nós ainda estamos aqui na terra, nós temos um corpo, nós temos um coração, nós temos pulmões, nós temos órgãos que morrem, nós temos células que são frágeis e morrem, né? Ou seja, nosso corpo é mortal, né? Então, o que você acha da vida cristã e as enfermidades? Você conhece algum cristão, algum pastor, algum missionário, alguém que serve a Deus, que está lutando contra enfermidades, sejam a depressão, seja doenças no corpo, seja o câncer, né? Se sim, deixa aqui nos comentários, me conte aí um pouco da sua história, tá bom? E compartilha comigo aqui a sua experiência, a sua dor, né? Mas pense sobre esse assunto, é interessante. Importante a gente lembrar que a Bíblia diz que as doenças, a morte é consequência do pecado, é consequência da desobediência do homem, né?
Então a gente não pode também querer culpar Deus por conta do sofrimento, por conta das dificuldades, porque na verdade Deus é justo. Quando nós vamos ver na Bíblia, nós vemos que Deus é justo, que Ele é santo, que Ele tem atributos, né, que fazem com que Ele tenha que exercer os seus atributos, exercer juízo, justiça, né? Mas, querido, se você tem algum problema de saúde, cuide da sua saúde, pense sobre isso, né? Para que você possa ter mais um pouco de tempo aqui na Terra, servir a Deus melhor, né? Tem um missionário que é o Chileno Vergara, que ele era um dos missionários que eu vim acompanhando nos últimos tempos. E no ano passado, no final do ano, ele pediu, teve que entrar de férias, porque começou a entrar uma depressão terrível. E ele mesmo disse que vinha sufocando seus problemas de saúde, como intolerâncias alimentares, até que seu corpo não aguentou mais, né? Então nosso corpo é assim, nosso corpo não aguenta mais, há momentos que a gente não aguenta mais. E quantos não são os casos de cristãos e cristãs que têm cometido suicídio, que têm tido uma família em desordem, porque não tem cuidado da saúde, porque não tem se preocupado com a saúde mental, tá? E nós estamos aí em Setembro Amarelo, tá? Um mês de conscientização do suicídio, tá? Se você está me assistindo e você já passou pela ansiedade, pela depressão, né? Eu peço a você que pense sobre isso, tá? Tirar a vida não vai resolver o problema, não é a solução, tá certo? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em meio a essas dificuldades, em meio a essas dores, tá? Então esse vídeo foi basicamente para isso, para conversar um pouco com vocês sobre a vida cristã e as enfermidades. Comenta aqui, deixa seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Deixa o seu joinha, seu gostei se você gostou desse vídeo. Envia esse vídeo para seus amigos, para os seus familiares, para os seus pastores, para os seus líderes, tá? E vamos juntos pensar sobre esse assunto tão importante e necessário para cada um de nós, tá bom? Um abraço, queridos, e até a próxima.